Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início a mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Nessa lição de hoje nós vamos estudar sobre o avivamento espiritual no mundo. Como que está essa chama dentro de você? Será que esse avivamento ele pode vir por uma pessoa individual? Ou nós temos que esperar só pela igreja toda, pela nação? Veja só, queridos, essa lição, essa revista é do primeiro trimestre. Nós estamos em 2023 e o título dessa lição, dessa revista, é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Agora nós alcançamos também a lição de número 8. Essa lição de número 8 vai ser aplicada dia 19 de fevereiro de 2023. E o título dessa lição de número 8 é O Avivamento Espiritual no Mundo. Veja só, querido, uma questão interessante a gente observar, que aqui fala desse avivamento espiritual no mundo. Mas olha que Jesus, ele fala aqui em João, no capítulo 14, no versículo 17. Veja só, o Espírito da Verdade que nós iremos receber, a igreja, que o mundo não pode receber. Veja que o mundo não pode receber. Então, quem tem que receber é eu e você, a igreja, né? Porque o mundo não vai receber. Porque não o vê e nem conhece. Eles não conhecem. Mas vós o conheceis, que habita convosco e está em vós. Então, queridos, nós não podemos esperar com que esse avivamento, né, do Espírito venha através do mundo. Vai vir através de você. Que o texto dessa lição se encontra em Ezequiel 47, versículo 5, está escrito assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A visão que Ezequiel estava tendo. Verdade prática, diz o comentarista, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Queridos, prosseguindo com a nossa lição, com o nosso estudo, nós vemos aqui os versículos para a leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 7 ao versículo 10. Também no capítulo 47, do versículo 1 ao 5 e o versículo 9. Nós não vamos ler, para o vídeo não ficar muito longo, ficar cansativo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria, entendimento, em nome de Jesus. Queridos, prosseguindo com a nossa lição, eu quero pedir já para que você venha curtir, venha deixar o seu comentário. Todas as vezes que você clica no joinha, o YouTube compartilha o nosso vídeo para 20, 30, 40 pessoas. Nesta lição, partiremos da imagem do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37, que Ezequiel teve essa visão. Então ele viu essa visão do Vale de Ossos Secos, e da imagem também das águas, no capítulo 47 do livro de Ezequiel. Então ele viu um ribeiro de águas. Olha só, embora haja um contexto específico para a nação de Israel, essas duas imagens, quer dizer, a imagem que ele viu do Vale de Osso Seco e a imagem do ribeiro de água, podem ser aplicadas como paradigma do que Deus deseja fazer com o seu povo. Trazer vida onde não há vida e manifestar o fogo santo onde há frieza espiritual. Avivar o que já está morto. Veremos que Deus fez isso muitas das vezes em sua igreja ao longo da história. Portanto, ele pode fazer de novo. O Senhor pode avivar a obra dele nas nossas vidas? Sim, porque muitas pessoas, nos últimos tempos, perderam o desejo, né, de estar na igreja, de adorar, de buscar, de ler, de orar. Por que que acabou esse avivamento? Por quê? Olha só, e o Senhor fez isso no decorrer de muitas das histórias, dos tempos, e ele pode fazer de novo. Prosseguindo aqui com a nossa lição, queridos, nós vemos aqui a palavra-chave dessa nossa lição é despertamento. Despertar, né, essa chama dentro de nós. Trazer de novo esse desejo de estar na presença do Senhor. Olha só, querido, aqui na introdução diz o comentarista: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Pode sim. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo.
notadamente no século XVIII, no século XIX. No século XX também, contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Prosseguindo, queridos, nós vemos que essa lição aqui, a gente só dá uma passada, né? É só um resumo, um resumão. Mas você pode estar acompanhando aqui, tá? Muitas das pessoas, às vezes, a revista, que tem vezes que a revista não dá para todas as pessoas. Não esqueça de deixar aqui um comentário, queridos, da onde você está falando. Com todo carinho, eu quero responder você. E também, quando você deixa aqui um comentário, deixa um versículo, outra pessoa que vai entrar aqui, vai ler sua mensagem, vai receber a bênção do Senhor através de você, que é o vaso do Senhor. Então, prosseguindo aqui, nós vemos que o primeiro tópico, o avivamento no tempo de Ezequiel. Nós sabemos aqui nas histórias, né, e também na leitura, como que foi o avivamento no tempo de Ezequiel, que Ezequiel teve a visão lá do Vale de Osso Seco, e ele então, o Senhor mandou ele profetizar. O primeiro subtópico, a calamidade e restauração de Israel. Israel estava passando por uma calamidade, né, de frieza, mas ali o Senhor usou o profeta Ezequiel, que alertou, né, diz aqui o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito de duro juízo de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Ezequiel 6, do 3 ao 5, e 8, 1 e 9, versículo 4. Segundo subtópico, um vale de osso seco. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de osso seco. Estava falando aqui de Israel, que estava ali como um vale de osso seco. Mas nessa visão que Ezequiel viu, o Senhor mandava ele profetizar. Então é isso que nós vamos fazer também, a igreja que você está vendo. Então nós vamos profetizar, igual o Senhor falou para Ezequiel. E essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Como que está o estado onde você vive, a sua vida espiritual, a vida da igreja, a vida do povo, do mundo, como está esse avivamento com o Senhor. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. E Ezequiel 37, versículo 4, versículo 5, havia uma promessa ali, um grande avivamento nacional. Então havia ali uma promessa, e há uma promessa para nós. Então Ezequiel profetizou. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. Ele estava aqui em visão, mas mesmo assim ele contemplou um grande milagre. Eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel 37, versículo 10. E era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. O terceiro subtópico, o rio de águas purificadoras. Esse rio é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele diz: quem tem sede, venha em mim e beba. Você não voltaria mais a ter sede. Então é dessas águas, querido. Essas águas são o rio purificador, que é o Espírito de Deus. Então nós vemos aqui o resumo tópico 1, o vale de osso seco e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Nós vemos aqui agora o segundo tópico, os grandes avivamentos no mundo. Esses grandes avivamentos houve aonde? Primeiro subtópico, houve na Europa, houve um grande avivamento. Diz aqui, na letra A, diz aqui a Alemanha, né, passou por um avivamento. Nós vemos também aqui no ponto B, na Inglaterra também. A Inglaterra também teve um grande avivamento. Na letra C, no país de Gales também houve um grande avivamento que alcançou vários países também no mundo. Esse avivamento que veio através aqui da Inglaterra, através desses homens de Deus que se levantaram ali na presença do Senhor. Nós vemos que o segundo subtópico, nos Estados Unidos, também teve um grande avivamento. Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Então, Deus também despertou os Estados Unidos. Aqui no terceiro subtópico nós vemos aqui raiz do avivamento pentecostal. E você lendo aqui, a gente pode ver aqui como Deus usou esses homens, né, que deram lugar ali
para acender a chama desse avivamento no mundo. Aqui o resumo do segundo subtópico. Grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. O terceiro subtópico, os avivamentos mudam a história. Então, os avivamentos mudam a história. No primeiro subtópico, o impacto no mundo. Consenso entre os estudiosos, a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Então, traz a mudança para todas as pessoas no mundo, esse avivamento. Por isso, nós precisamos de buscar. E esse avivamento tem que vir de nós, buscar da igreja, né? Vir buscando o Espírito Santo. Segundo subtópico, a geração depois dos avivamentos. O que aconteceu com as gerações depois dos avivamentos que tiveram? Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Quer dizer, depois que passou aquele tempo, muitos daqueles já se foram, então o pessoal foram se esfriando. E em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Provérbio 26, versículo 20, né? Aonde o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa chama tem que estar acesa. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney, William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Veja só, queridos, o resumo do tópico 3. Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos. Na cultura, política e econômica. Então, todas essas áreas são atingidas por esse impacto desse avivamento, são impactadas por avivamento espiritual. Quero despedir de você, como Moisés despediu o povo no deserto, que o seu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.